Gestor Online, a ferramenta mais completa do mercado, que permite definir e controlar o perfil de uso das linhas contratadas. E aí, cliente Ideal Voz, tudo bem? Lembrando que para acessar o seu gestor online, você acessa pelo site da Ideal Voz, que é o maior parceiro Claro Empresas do Brasil e único a representar a NET e Embratel também, com solução para telefonia fixa e internet fixa da sua empresa. Então, no site da Ideal Voz, você acessa aqui no link Gestor Online, coloca o dado da sua empresa, o usuário da sua empresa e a senha que você pegou no 1052. Se for a primeira vez que você está acessando, você tem que permitir que ele abra pop-up, porque o gestor online ele abre uma nova janela. Então, abrindo o seu gestor online, a gente já criou alguns perfis individuais e compartilhado, né? A ideia de hoje é mostrar como vincular esse perfil individual para uma linha ou compartilhado para uma conta da sua empresa, né? Então, em administração, você vai até cadastro, linhas e procura por todas, né? Primeiro a gente vai ver como vincular um perfil a uma linha. Então você abre todas as suas linhas, né? Você pode definir um nome para cada assinante para facilitar, já para lembrar, né? De que linha pertence a qual usuário. Então você seleciona aqui linha por linha e você pode já definir um nome para essa pessoa aqui, né? Aqui em permanente vai ser o perfil que você vai definir para essa pessoa. Então, para Vanessa eu quero deixar 400 minutos, né, que foi o perfil que a gente criou, com a utilização de dados. Se eu quisesse 400 minutos com dados bloqueados, eu escolheria esse perfil abaixo. Lembrando que para criar o perfil você deve assistir nossa primeira videoaula, que foi onde a gente criou esse perfil. Então, para Vanessa eu vou colocar 400 minutos, né? Eu não quero que ela receba aviso de conta no celular particular dela. Eu poderia colocar o número particular dela e deixar avisado, né? Aviso de bloqueio de SMS. Isso é interessante. Como ela só tem 30 SMS que a gente criou no perfil, né? Se ela tentar mandar um 31º, vai chegar um SMS para ela avisando que ela não tem permissão para mandar mais SMS. Se você não colocar isso, ela vai pensar que o SMS foi enviado, né? Esse próximo item aqui, deseja receber o saldo limite de SMS, é se você quer que o superior desta pessoa ou alguém receba o quanto essa pessoa já utilizou no mês. Por exemplo, para ter um controle, está na metade do mês, a pessoa já utilizou 80%, 90% da sua franquia, né? Então você pode colocar aqui o telefone do superior dessa pessoa. O superior dela vai sendo informado, né, de quanto ela já utilizou. Para não ficar incômodo, você define os avisos aqui de quanto em quantos por cento de utilização você quer ser avisado, né? Eu já mostro aqui para vocês como mudar isso. E aqui, se você quer que o usuário receba o quanto que ele está utilizando da sua franquia, né? Então, tanto o usuário quanto o superior dele fica sabendo o quanto que ele já utilizou no mês. E para não ficar incômodo, você define de em quantos por cento essa pessoa vai receber. Então, colocamos aqui perfil permanente, concluir. Ele deu aqui que o número é inválido, então deixa eu colocar um número aqui. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Concluído. Então, se a gente verificar aqui, a gente mudou o nome do usuário e definimos um perfil para esse usuário. Então, ele entrou no perfil 400 minutos. Ela vai ser avisada de quanto foi o seu saldo. O superior dela também vai ser avisado de quanto vai ser o saldo. Vamos dizer que estamos no dia 20, a Vanessa já utilizou
os 400 minutos que ela tem, né? E você quer nesse mês liberar mais minutos porque ela te solicitou e disse que vai pagar essa diferença. Então, depois que você já tem um perfil para o usuário, se você precisar aumentar esses minutos e você mudar o perfil, você vai mudar o perfil de todos. Então, o que você pode fazer? Você vai em perfil, né? Criar uma cópia, acha aqui o perfil dela, 400 minutos. Beleza. Então você está criando uma cópia do próprio perfil dela. Ou seja, as configurações para a linha são as dela. O tipo de ligação local, interurbano, que ela pode não fazer, né? Só que em vez de permanente, você cria aqui temporário. Avançar. Aí você vê o que mais você quer liberar para este usuário. Ah, quero liberar 20 minutos. Quero liberar 30 minutos, né? Você define o quanto você quer liberar para esse usuário. Só que você está criando uma cópia, você não está alterando o perfil de todo mundo. Você está criando uma cópia, um novo perfil que é temporário, né? Ele fica somente no ciclo desse mês para o usuário. Então, vou dar 30 minutos e vou dar 10 SMS que o funcionário pediu. Beleza, salvar. Aqui, como a gente criou uma cópia do próprio perfil da pessoa, já vai ter todas as configurações do tipo de chamada que ela pode ou não fazer. Conclui. Beleza, ele deu esse erro. Já existe um perfil cadastrado com esse nome, né? Então, vamos clicar em alterar. Coloquei lá 400 minutos, né? Tempo, temporário, para não ter dúvidas. Avançar. Ele vai confirmar de novo as informações. O tipo de ligação dela. Ah, perfil criado com sucesso. Então, a gente criou uma cópia do perfil dela, só que com 30 minutos a mais e temporário. Então, a gente volta lá no cadastro usuários, linhas, procura pela linha do usuário, que pediu mais minutos. Acesse o usuário, né? Esse perfil de 430 temporário que a gente acabou de criar, a gente seleciona ele, né? E coloca uma data, quando vai iniciar esse perfil temporário e até quando vai. Então, eu coloco para iniciar no dia 4 deste mês. Quero que acabe no dia 4 do próximo mês. Beleza? Coloca um formato de data mesmo. Concluir. Pronto, nesse período a usuária vai ter 30 minutos a mais do que o perfil dela. Então, o que acontece aqui? O perfil temporário, ele sempre está acima do perfil permanente, né? Vai se sobressair sobre o perfil permanente e você coloca a data. Para saber a data de corte e alinhar certinho, você vem aqui em dados cadastrais, você vê que a sua conta está cortando no dia 15. Então no dia 15 começa a sua franquia e no dia 15 do próximo mês ela se encerra, renovando uma nova franquia, né? Então assim concluímos o perfil individual, né? Como criar um perfil individual para o usuário e como colocar um perfil permanente para caso no meio do mês você possa aumentar a franquia do usuário, né? Então vamos ver agora como criar franquias para centro de custos, né? Perfil compartilhado, não perfil individual. Então nesse caso aqui a gente tem dois centros de custo. As linhas do interior que são 19 e as linhas da capital que são 11. Então se eu quero para o interior, né, um perfil que eu criei lá compartilhado, eu criei esse perfil aqui padrão que tem 8.000 minutos compartilhado entre essas linhas, né? Então 8.000 minutos compartilhados, quando todas as linhas do DDD 19 chegarem a 8.000 minutos, irá travar, ok? Eu posso então ser avisado quando esse povo estiver chegando próximo dos minutos estipulados,
né? Eu coloco aqui um telefone. Tem 11 e-mails. Pronto, telefone colocado. Eu vou ser avisado conforme a porcentagem que eu estipular aqui no avisos de saldo de SMS, ok? E ainda posso deixar um telefone de emergência caso chegue nessa franquia, né, e eles não consigam ligar para Ligine, eles vão conseguir ligar para esse número de emergência. O número de emergência vai estar sempre liberado. Então você, gestor, você vai sendo avisado pela própria ferramenta, mas o seu celular ou o número que você estipular vai estar sempre disponível para que essas pessoas consigam ligar. E aqui também você define qual operadora de longa distância. Lembrando que se você não utilizar a Embratel, né, não abate da sua franquia em reais, é uma ligação cobrada em excedente. Então é assim, em centro de custos, que você define perfis compartilhados de centro de custo. Ok? Só dá concluir. Beleza. Todas as pessoas que estão aqui neste centro de custos interior, elas estão com 8.000 minutos compartilhado entre elas. Quando essas 4 linhas atingirem 8.000 minutos, automaticamente será bloqueado. Então assim a sua empresa consegue controlar um grupo de pessoas. Vale lembrar o seguinte, tá? Eles têm todas como perfil padrão e você está vendo que somente a usuária Vanessa continua com o perfil estipulado. Por quê? Porque o perfil individual ele está acima, né, ele sobrepõe um perfil compartilhado. Então, se todos já utilizaram 8.000 minutos, mas a Vanessa ainda não chegou em 400, ela ainda vai poder utilizar mais minutos, porque você definiu um perfil exclusivo para ela. Então, você pode criar um perfil para um grupo, mas o perfil individual sempre vai estar acima dele, e o perfil temporário vai estar acima dos dois. Né? O temporário que você define uma data de utilização para o usuário. Né? Então assim nós concluímos como colocar um perfil por usuário, entrando nele e definindo o perfil, né? E perfil por centro de custos, né? Entrando no centro de custos e definindo o perfil. Aqui no caso eu vou voltar para nenhum, porque eu não quero limitar esses usuários, eu vou tirar o número de urgência. Ok? Não quero receber, beleza. Então, aprendemos como colocar perfil para um grupo ou para determinada pessoa, seja temporário ou permanente, né?